O cristianismo, uma fé construída sobre o alicerce do amor e do perdão, muitas vezes se encontra fragmentado por muros de discordâncias doutrinárias. Católicos e evangélicos, dois ramos dentro da família cristã, compartilham uma herança comum em Cristo, mas divergem em numerosos pontos teológicos. Essas diferenças, embora significativas, não devem ofuscar as profundas verdades que temos em comum. Este vídeo explora as principais diferenças entre as crenças católicas e evangélicas, particularmente no que se refere à Bíblia. Nosso objetivo não é acender a controvérsia, mas sim promover a compreensão. Ao examinarmos respeitosamente essas divergências, esperamos encorajar o diálogo e construir pontes entre essas duas expressões da fé cristã. Nossa exploração se aprofundará nas áreas frequentemente controversas da autoridade espiritual: o papel de Maria e dos santos, a dinâmica da salvação, o significado e a importância dos sacramentos e o conceito de purgatório. Finalmente, examinaremos as visões contrastantes sobre a estrutura da Igreja e o uso de imagens na adoração. Em última análise, acreditamos que uma busca humilde e sincera da verdade, guiada pelo Espírito Santo e fundamentada nas Escrituras, nos levará mais perto do coração de Deus e a uma maior unidade dentro da família cristã. Uma diferença fundamental entre catolicismo e evangelismo reside no âmbito da autoridade espiritual. Os católicos abraçam tanto as Escrituras quanto a sagrada tradição como fontes autoritativas da revelação divina. Essa tradição engloba ensinamentos transmitidos pelos apóstolos, pronunciamentos de concílios da Igreja e pronunciamentos papais. Os evangélicos, por outro lado, seguem o princípio da sola Scriptura, afirmando a Bíblia como a única regra infalível de fé e prática. Embora os evangélicos respeitem a história e a tradição da Igreja, eles testam todos os ensinamentos com base no padrão das Escrituras. Essa diferença na compreensão da autoridade impacta várias doutrinas. Por exemplo, a Igreja Católica aponta para a tradição ao afirmar a Imaculada Conceição de Maria, uma doutrina não explicitamente encontrada nas Escrituras. Os evangélicos, baseando-se unicamente na Bíblia, geralmente rejeitam essa doutrina. Essa divergência destaca a importância de examinarmos cuidadosamente a base de nossas crenças. Como determinamos quais ensinamentos são verdadeiramente de Deus? Tanto católicos quanto evangélicos valorizam as Escrituras, mas suas visões diferentes sobre a tradição levam a interpretações contrastantes. O papel de Maria, a mãe de Jesus, apresenta outra área de divergência. Os católicos têm Maria em alta estima, venerando-a como a mãe de Deus e atribuindo-lhe um papel único na história da salvação. Eles acreditam que Maria foi concebida sem pecado, a Imaculada Conceição, e ascendeu corporalmente ao céu, a Assunção. Embora honrem a piedade e a obediência de Maria, os evangélicos geralmente rejeitam essas doutrinas, por não encontrarem respaldo bíblico explícito para elas. Eles enfatizam Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade, alertando contra a atribuição de importância indevida a qualquer outra figura. Da mesma forma, os católicos rezam aos santos, buscando sua intercessão diante de Deus. Os evangélicos, no entanto, acreditam que a oração deve ser dirigida somente a Deus, como ensinam as Escrituras. Eles não veem base bíblica para rezar a crentes falecidos, mesmo aqueles reconhecidos por suas vidas santas. Essas diferenças decorrem de diferentes interpretações das Escrituras e da tradição. Ambos os lados se esforçam para honrar aqueles que Deus usou, mas sua compreensão da reverência apropriada difere. Seção 4. Tapeçaria da salvação. Graça, fé e a questão das obras. Talvez a distinção mais crucial entre catolicismo e evangelismo esteja em sua compreensão da salvação. Ambos concordam que a humanidade está caída e precisa de redenção, que é encontrada somente em Jesus Cristo. No entanto, eles divergem sobre o papel do esforço humano na obtenção dessa salvação. O catolicismo ensina que a salvação é um processo iniciado pela graça de Deus, mas que requer a cooperação humana. Essa cooperação envolve fé, boas obras e participação nos sacramentos.
A salvação, na visão católica, é uma jornada ao longo da vida de crescimento em santidade. Os evangélicos, enfatizando a sola gratia, somente a graça, e a sola fide, somente a fé, acreditam que a salvação é inteiramente um presente de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Embora as boas obras sejam importantes como expressão da fé, elas não são vistas como meritórias para a salvação. Essa diferença de ênfase tem implicações significativas em como alguém se aproxima de Deus e vive a vida cristã. Também impacta a compreensão da segurança da salvação, com os evangélicos geralmente reivindicando maior certeza com base nas promessas de Deus nas Escrituras. Seção 5. Sacramentos. Símbolos de fé ou canais de graça. Catolicismo e evangelismo também divergem em sua compreensão dos sacramentos, rituais simbólicos destinados a transmitir realidades espirituais. A Igreja Católica reconhece 7 sacramentos: batismo, crisma, Eucaristia, penitência, matrimônio, ordem e unção dos enfermos. Acredita-se que esses sacramentos, devidamente administrados, conferem a graça de Deus. Os evangélicos normalmente reconhecem apenas 2 sacramentos: batismo e ceia do Senhor, também chamada de Santa Ceia. Essas ordenanças são vistas como símbolos externos de realidades internas, representando a identificação do crente com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Eles não são considerados canais automáticos de graça. Essa diferença de compreensão decorre de diferentes visões sobre a natureza da graça e o papel da Igreja. Os católicos veem a Igreja como a dispensadora da graça de Deus por meio dos sacramentos, enquanto os evangélicos enfatizam a obra direta do Espírito Santo na vida do crente.